Bem-vindos a mais um episódio da 4ª temporada do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Nessa 4ª temporada estamos abordando novamente, especificamente o tema obesidade, dessa vez relacionando com outras doenças que podem estar em conjunto com o excesso de peso. Hoje nós vamos falar de um tema que vai além da balança, a relação entre obesidade e a saúde da pele. Vocês sabiam que o excesso de peso não impacta só o coração ou as articulações? A pele também sofre. Estudos mostram que a obesidade aumenta em 30% o risco de acne em adultos, piora a textura da pele e acelera o envelhecimento. Tudo isso por causa da inflamação crônica, desequilíbrios hormonais e até mesmo alterações da microbiota cutânea. Para ajudar a gente a compreender melhor esse tema, eu trouxe a dermatologista Marcela Barbosa, que fez faculdade de medicina na UFG e a residência de dermatologia no HC, Hospital das Clínicas da UFG. Seja muito bem-vinda, Marcela, um prazer te ter aqui. Obrigada! Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Acho que é muito especial estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa que já te acompanha, né? Sou fã número 1, fanata. Sempre comento em tudo nos vídeos. Acho você super desenvolta. Obrigada. Então, realmente é uma honra falar um pouquinho, né? Realmente da saúde da pele em pacientes com obesidade. Que igual você comentou, a gente vê muitos, né, conteúdos falando de obesidade relacionada à saúde cardiovascular, endócrina, né, oncológica, saúde mental, e pouco se fala, né, sobre as alterações desse paciente na pele. Na pele, eu acho muito raro, inclusive. Eu queria só fazer um adendo, que eu te conheci quando eu era residente de endócrino. Sim. E você era residente de dermato, você tava no R1. Tava no R1, na clínica médica. Que roda na endócrino. Sim. Não é por acaso, tá vendo? Tem tudo a ver endócrino e dermato. Com certeza, um bom dermatologista tem que fazer um período, né, de clínica médica para entender mais, né, do reflexo de doenças sistêmicas na pele. Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo, né? Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe disso, que tudo que a gente passa por dentro acaba refletindo também na pele, né? Com certeza, né? A pele é a maior superfície corpórea de órgão, né, no corpo. E tudo a gente acaba tendo um reflexo, né, externo na pele, não só falando de beleza, mas também de doença, né, de doenças cutâneas que acometem, de doenças cutâneas que estão relacionadas com doenças sistêmicas. Não, e daí, às vezes, você vai num dermatologista que você foi pra ver uma questão estética que tava te incomodando, ele olha um sinalzinho e te dá uma luz pra investigar outra doença. É uma outra forma também de fazer diagnósticos, né? Sim, nossa, são incontáveis os pacientes que chegam, assim, porque eu tenho uma abordagem da dermatologia completa, né? Então, o paciente, para mim, nunca é só da cosmiatria, da estética. Ele é um paciente que chega e é examinado da cabeça aos pés. Então, foram inúmeros os diagnósticos, até de lesões de câncer de pele, de um paciente que chegou para fazer um simples botox. Olha a diferença que faz, né? Relacionando com a endócrina, eu também já diagnostiquei hipotiroidismo em pacientes com queda de cabelo. Comum no consultório, e algum sinal de resistência insulínica, né, diabetes, por lesões de acantose nígrida. De pele, isso. E aí, a gente, voltando um pouco ao foco aqui, ao tema do episódio, qual que é a relação direta, assim, entre o excesso de peso, né, a obesidade, e a saúde da pele, a qualidade da pele? Quando a gente fala em acúmulo de gordura, né, em aumento de tecido celular subcutâneo, a gente tem fatores tanto físicos, mesmo ali de alteração de barreira cutânea, quanto hormonais que vão influenciar nessa qualidade de pele. Então, quando a gente pensa mais nos fatores físicos de alteração de barreira cutânea, a gente sabe que os pacientes obesos, eles perdem água, né, pela pele mais fácil. E isso acarreta em inflamação crônica, em disfunção de barreira, em questão de controle de temperatura, né? Em alteração de imunidade, né? Pacientes obesos têm mais predisposição a infecções de pele, não só pelo atrito, né, em região de dobras, mas também pela alteração da imunidade geral. E a gente também tem que pensar nesses outros fatores hormonais, né? Então, o paciente obeso, a gente sabe que tem andrógenos, né, elevados, eles vivem em estado de hiperandrogenismo.
As mulheres, né? Porque os homens é o contrário. Sim. E também tem aumento de insulina, aumento do GF1, e isso acaba sendo muito relacionado na prática com aumento de oleosidade de pele e acne, né? Mas também não só isso, a gente tem algumas outras lesões específicas relacionadas ao aumento de insulina. Então, acantose nigricans, acrocórdons, que são lesões, são tumores benignos de pele, principalmente nas axilas. É aquelas famosas verruguinhas. Isso, aquelas que ficam penduradinhas, que um monte de gente chega já tendo puxado alguma. Tem muito no pescoço, né, também. Assim, eu quando vou, assim, fazer o exame físico e tal, palpar a tireoide, aí muitas vezes eu vejo o escurecimento, né, da região cervical e os acrocórdons, assim. Sim, eles são comuns em tronco superior. Tronco superior, tudo pra cima ali. Isso. E aí, tira e aí fica ótimo? É um procedimento simples, né? É super São tranquilo, lesões né? que não aprofundam tanto na pele, Legal. então a gente consegue tirar tranquilo. Mas aí, se não tratar resistência insulínica, Vai estar sempre aparecendo novos. surge de novo. Então, o negócio não é só tirar com a faca. Não, com certeza não. Aí a gente tem que ter um acompanhamento conjunto. Aí não vai adiantar, aí vai falar que a dermata é ruim. Ai, tirei os negócios e apareceu tudo de novo. Não, é uma questão de explicar, né? Verdade. Então, isso assim, mesmo. Eu tento fazer isso cada vez mais no consultório, de explicar um pouco, né, do processo da doença para o paciente. E quando a gente explica, né, olha, essas lesões estão relacionadas à resistência insulínica, né, então não adianta a gente só cortar, a gente está fazendo a consequência aqui. Para tratar a causa, precisa procurar um endócrino, né, fazer mais exames, investigar mesmo se tem algum outro diagnóstico e tratar mesmo de dentro para fora. Isso, eu também acho. Essas alterações na pele que você falou tem a ver também com onde a gordura está depositada? Por exemplo, quando a gente vai falar em saúde cardiovascular, é pior aquela gordura abdominal, aquela barriguinha que fica pontuda. Na pele, isso tem a ver ou não? É uma distribuição geral de gordura ali que atrapalha? É uma distribuição geral de gordura, né? Assim, o acúmulo de gordura em regiões específicas vão gerar ali naquela pele algo a mais, né? Como as celulites, as estrias pelo estiramento da pele. Mas essa alteração da barreira cutânea, alteração de controle de temperatura, imunidade, é mais essa distribuição difusa. Independente, né? Isso. Entendi. A gente esqueceu a segunda. É de acne. E aí, quando você tem essa diferenciação, assim, da barreira da pele e tal, a pele, igual você falou, tem uma tendência maior à oleosidade por conta dos andrógenos, né, que na mulher acaba aumentando a oleosidade também. Tem uma tendência maior a ter acne ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, é uma coisa totalmente relacionada à oleosidade com o surgimento da acne, né? Então, a acne é uma doença extremamente complexa. A gente poderia ficar, assim, horas aqui falando fazer um podcast só sobre acne. É um tema que eu amo, inclusive. Mas é uma doença complexa porque tem muitos fatores causais e muitos fatores de piora externos, né? Então, quando a gente pensa, assim, num paciente obeso, pensando nos fatores causais, ele vai ter ali o hiperandrogenismo que vai ativar as glândulas sebáceas, né? Eu brinco que os andrógenos são combustíveis negativos, né, ruins para a atividade de glândula sebácea. Então, essa glândula sebácea vai produzir mais sebo e isso vai acarretar em aumento de inflamação e em surgimento de lesões de espinha mesmo na pele dessa paciente, principalmente mulher. E aí é mais na idade adulta ou adolescentes também com obesidade têm uma chance maior? Adolescentes e mulheres adultas. Não tem diferença, né? Não tem diferença. Assim, na adolescência tem aquela fase que já era pra ter um aparecimento maior e tal de espinha, né? Sim. Mas se tiver associação com obesidade, aí aumenta o risco. Isso, aumenta o risco, né? Na adolescência, na verdade, assim, na infância, as glândulas sebáceas ficam inativas. Então, por isso que a gente não costuma ver acne, né, em crianças. Só se for uma acne do recém-nascido, que aí a gente tem que investigar a mãe, aí é outra história. Na adolescência, essas glândulas sebáceas meio que são reativadas. Então, por isso que é comum mesmo a acne na adolescência, independente da questão hormonal.
Mas, com certeza, o estado de hiperandrogenismo nesses adolescentes aumentam muito o risco de ter oleosidade e acne. E essa acne da pessoa com obesidade, seja adolescente, seja adulta, ela é pior? Ela é mais difícil de tratar? Ela é mais dolorida, inflamada, mais profunda? Em relação ao quadro cutâneo em si, é difícil a gente estabelecer isso na literatura. São quadros semelhantes. Tá. Mas quando a gente fala em acne da mulher adulta, principalmente, a gente já está falando em doença crônica hoje em dia. Então, nos adolescentes, a gente trata ali mais ou menos uma média de 2, 3 anos. Isso é o que a gente tem de ciência. Mas a mulher adulta, ela tem uma acne que deve ser considerada crônica. Então, são tratamentos para a vida, não são pacientes que... não é aquela coisa... não é um tratamento autolimitado ali, né? Não é. Tipo assim, vai tratar 6 meses e depois vai ficar livre. Não é assim. É um tratamento prolongado mesmo. E já tem até artigos mostrando, né, essa cronicidade em mulheres pós-menopausa. Pós-menopausa, coitada, nem hormônio não tem. Sim. Tadinha. Porque, igual eu falei, né, é uma doença complexa, então não é só a questão do andrógeno a mais, né? A gente tem que considerar fatores genéticos, fatores individuais, de alteração de imunidade inata. São muitas coisas envolvidas. Então é crônica mesmo, igual você falou, tem que crônica. tratar pra vida inteira. Isso. Tá. E aí uma coisa importante que a gente não comentou são dos fatores externos, né? Uhum. Então, assim, a acne é uma doença totalmente relacionada com fatores de pior externos. E quais aí são entram os hábitos de vida. Ah, tá. Todo eu acho que eu tô sendo perseguida. Todo convidado que vem aqui, eu até falei pro Enio. Toda vez que a gente entra nesses assuntos assim, aí a gente começa a falar sobre hábitos de vida. Será por quê? Será que é importante? Por quê? Será que influencia várias doenças? Com certeza, e na acne não é diferente, né? Então, a vida da mulher moderna exige comportamentos, às vezes, ruins, de ciclo de estresse crônico e sono, né, sem qualidade. Isso interfere também, não é só hábitos relacionados à dieta e exercício físico, vai muito além. E já tem artigos que comprovam mesmo essa piora da pele com todos esses fatores externos. Porque daí tem muita ansiedade, tem muita falta tempo para organizar uma alimentação saudável, atividade física, falta tempo para dormir direito, né? Aí Sim. tem, tipo, 5 jornadas de trabalho, né? Sim. E aí acaba que a pele sofre, né? A pele sofre. A acne, quando tá, assim, nessa fase crônica, se mudar os hábitos, talvez consiga melhorar o processo sem medicação? Ou isso já não tem muito... não tem jeito mais? Isso depende do grau da acne da paciente, né? Com certeza, a mudança no estilo de vida é algo que eu bato na tecla em todas as pacientes, né? Principalmente as que chegam com hábitos muito ruins, porque tem aquelas que ainda chegam com hábitos bons e têm acne. Então, para essas não ia fazer diferença, né? Isso. Entendi. Então, assim, tem que melhorar, a gente tenta achar falhas ali, mas também não dá para viver totalmente... Esqueci a palavra. Só com o tratamento não medicamentoso, né? Isso. Uhum. Todas as pacientes vão precisar de um tratamento medicamentoso, às vezes não oral, né? Existe a opção tópica, né? Legal. Que ela insere ali na rotina e consegue controlar bem, mas todas precisam, né, se atentar ao estilo de vida. Porque não adianta você passar um creme super caro, tomar uma medicação, e aí, assim, escorregar na dieta, né, na falta de atividade física, não dormir nada, aí é meio que gastar dinheiro à toa, né? Sim, enxugar gelo. Enxugar gelo, isso, essa é a palavra, enxugar gelo. E aí, eu acho que é o terror das dermatos hoje em dia, o chip da beleza. E aí, esses andrógenos que a gente já fica com medo deles naturais, e quando eles vêm de fora? São quadros geralmente mais graves de acne, né? Porque são taxas de andrógeno elevadíssimas, né? E isso reflete muito em hiperatividade de glândula. Então, são pacientes que chegam com pele muito oleosa, com muita acne, lesões nodulares, né? Aquelas espinhas internas muito inflamadas. Muitas chegam para mim com prescrito, né? O chip da beleza e já alguma medicação por um não dermatologista para já tentar segurar.
Porque realmente é um dos efeitos mais comuns. Não, e eu já peguei também, igual você falou, vem a receitinha junto do chip da beleza com Roacutan, a espironolactona, Isso. vem o combo, aí vem a finasterida, o minoxidil, Um combo. tudo junto. Porque Um quem caos. tem alopecia androgenética, né, também sofre. Não, a pelo amor de consequência. Deus. Ai, posso nem falar nesse assunto. Hoje é outro tema, pessoal. Em relação à alimentação, não só falando sobre acne, mas a qualidade da pele no geral. Existe algum alimento que você fala assim, não, esse daqui não pode nem um pouquinho, zero, tem que cortar 100%. Tem algum que é tipo vilão 100%? Não existe, na verdade, nenhum estudo que comprove relação 100% direta de algum alimento com acne, né? A gente tem estudos que mostram que pacientes que consomem mais alguns alimentos têm piora da pele, mas também tem outros fatores. Então, não é aquele nível de evidência 1A. Mas na prática e com os artigos que a gente tem, o que a gente percebe? Que alimentos ricos em açúcares refinados, né? Então, doces, sobremesas de uma forma geral, não só o chocolate. Leite e derivados. Que triste. E álcool são alimentos que mais se correlacionam com a gravidade da acne. E aí, quando a gente fala de leite e derivados, a gente também tem que lembrar do whey, né? Que está presente na rotina de muitas pacientes que têm estilo de vida saudável, mas que às vezes não conseguem controlar a pele porque estão lá batendo na tecla de tomar whey todos os dias. E o tipo do whey faz diferença? Se for concentrado, isolado, hidrolisado, vegano? Faz diferença, né? Então, quando a gente tem uma paciente com um quadro de acne, eu sempre opto por trocar esses wheys derivados de leite mesmo, por proteínas derivadas do colágeno, né? Proteínas derivadas da carne, aquelas beef proteins. Eu acho excelente opções. Legal. Porque aí não vai ser tão rico em GF1. Legal. E aí tem controle da pele. Top, muito bom. Gostei de saber. Porque assim, eu tomo whey todo dia, nunca tive problema com isso, então acho que é uma coisa individual, mas eu tenho muitas pacientes que me perguntam, que reclamam, que querem uma orientação. Então é muito bom saber que existe essa possibilidade dessa troca e que isso vai fazer a diferença. Não é a proteína, é de onde ela vem, né? Exatamente, é de onde ela vem. Certo. Então, quando deriva, né, da proteína do soro do leite, aumenta-se muito o GF1 e aí aumenta muito o risco de piorar a pele em quem tem a tendência. Em quem tem a tendência, né? Isso. Não vai desencadear alguma coisa em quem não tem a tendência. Isso. Mas é um fator pra gente prestar atenção, né? Se você consome muito leite ou derivados e a pele você não tá conseguindo controlar, às vezes é um fator ali que você já vai mudar pra tentar melhorar. Sim. Ótimo. Então, na primeira consulta, eu já sempre, assim, destrincho tudo isso da alimentação. Eu falo que eu faço um pouco de endócrino junto com a dermato. Eu falo, não, agora me conta, igual você conta para endócrino, para nutricionista, o que você come em cada refeição, porque a gente acha o erro. Legal, muito bom. E em relação à textura da pele, a qualidade da pele, desenvolvimento, por exemplo, de celulite, de estrias, alguma coisa na alimentação também faz diferença? Faz diferença, né, a alimentação quando a gente está pensando principalmente em celulite. Em estria, a gente tem que pensar em pacientes que comam em quantidade grande, que ganham peso rápido e aí estiram essa pele, independente do tipo de alimento. Entendi, tipo compulsão alimentar. Isso. Porque meus pacientes com compulsão alimentar, eles têm um ganho de peso em curto período de tempo muito grande. Isso. E aí, depois a gente faz tratamento, perde e tal, mas acaba que ficam as estrias. Nesse processo surgem as estrias e elas ficam, né? É isso, porque teve um estiramento rápido da pele e aí que não conseguiu acompanhar ali. Se fosse um ganho de peso gradativo, talvez não surjam estrias. Entendi. Mas esse estiramento rápido, né, geralmente é acompanhado de estrias, e aí não tem tanta relação com o tipo de alimento. Da celulite tem um pouco de relação com o tipo? Tem um pouco de relação, porque a celulite tem uma patogênese mais complexa, né? Então, quando a gente fala em celulite, a gente não está falando só de acúmulo de gordura. A gente está falando em acúmulo de gordura associado à inflamação crônica local. Então, quando a gente consome alimentos que inflamam mais, né, açúcares no geral,
industrializados, a gente acaba aumentando a inflamação ali local e contribuindo para a piora dessa celulite. Do quadro de celulite. E a perda de peso melhora todos esses fatores? Assim, por exemplo, a perda de peso vai melhorar minha acne, minha celulite, minhas estrias, melhora a qualidade da pele, melhora tudo? Não é milagre. Às vezes uma consequência vai ficar, né? Estria é algo bem difícil, né, de tratar. Não só dos pacientes obesos, mas de pacientes que crescem muito rápido, né, adolescentes. Na adolescência, eu ia falar isso, eu tive estria na adolescência. Principalmente meninos costumam ter, mais do que meninas, por causa do estirão. É mais rápido deles. Isso. Pacientes grávidas, né, então desenvolvem estria ali também pelo aumento da barriga, estiramento dessa pele muito rápido. E aí a gente não consegue só tirar a criança, perder peso e resolver o problema, né? Então, é uma lesão não tão superficial, quando a gente está falando em camadas de pele, e é uma cicatriz. Então, acaba realmente sendo difícil a gente voltar a estágios iniciais. Na verdade, impossível. Então, os tratamentos são voltados para suavizar essa queixa, né? E a gente tem que fazer isso ainda em estágios iniciais da estria. Então, a estria, ela passa por estágios, né? Geralmente iniciam vermelhas, violáceas, né? Arroxeadas. E depois elas se tornam brancas. Quando a gente está ali nesse estágio inicial, mais eritematoso, a gente tem benefício de tratar, a gente vai conseguir suavizar. Mas estrias brancas, muitas vezes eu nem indico o tratamento, porque eu não acho que vale a pena investir. Porque não vai ter o efeito desejado ali, Não né? vai. E difícil, né? Porque quando, por exemplo, a pessoa tá naquele processo assim que ela ganhou peso muito rápido, que às vezes ela não tá tão engajada na questão de autocuidado mesmo, né? Ou tá passando por algum problema e isso fez ela engordar. E aí surgiram as estrias que estão na melhor fase de tratar. Muitas vezes nessa hora ela não vai nem preocupar com isso, né? Ela não vai. Mas é importante a gente falar e eles terem essa consciência, né? Concordo. Porque senão depois acaba que não tem muita solução, né? Não tem. Tá. Na perda de peso, a celulite melhora bastante, né? Melhora bastante. Quando a gente fala em celulite, em oleosidade de pele e acne, com certeza a perda de peso contribui muito. Tá. Pra melhora. Ainda, assim, eu tenho pacientes que perdem uma quantidade de peso significativa e tal, mas ainda assim ficam incomodadas com a celulite, por exemplo, atrás da perna, assim, abaixo do bumbum, que eu acho que é o local mais difícil, assim, de sair, né? Sim. E aí, para isso, né, depois que a pessoa realmente já perdeu o que ela precisava perder, existe alguma coisa que a dermatologia pode contribuir, pode fazer para melhorar? Com certeza. Porque quando a gente fala em celulite, a gente não fala só em acúmulo de gordura. Então, se o paciente está no peso ideal, já não está aparecendo, já não está tendo tanta gordura ali naquela região, a gente tem que pensar em outros fatores, né, da patogênese da celulite, como, por exemplo, afinamento da pele. Então, a gente sabe, né, que ali na região da celulite, os pacientes têm um afinamento do tecido conjuntivo. Então, aí Por isso que aparece a gordurinha que tá embaixo. Sim. Fica mais à mostra, né, a irregularidade, a diferença na textura da pele. E aí, a gente tem alguns procedimentos que a gente consegue espessar essa camada. E aí a gente tem resultados excelentes. Que legal, muito bom. Então, os bioestimuladores de colágeno a gente acaba usando, ultrassom, tipo Liftera, Ultraformer, que também fazem um estímulo de colágeno, também conseguem espessar um pouco essa pele. A gente tem diferença notória, né? A gente tem resultados incríveis. Legal, muito bom. A gente falou muito, assim, de alimentação, da qualidade da alimentação, do ganho de peso rápido, mas o exercício físico, ele tem um papel na qualidade da pele, ou é só aquele exercício que é feito para emagrecer que melhora a pele? O exercício físico, de uma forma geral, contribui para a melhora da pele, né? A gente tem que pensar a longo prazo na mudança mesmo do estilo de vida desse paciente. E a partir do momento que ele está ali se adequando à rotina de exercício físico,
ele vai perdendo a gordura, ele vai desinflamando um pouco a pele, né? Todas as camadas da pele. Ele vai devolvendo imunidade, devolvendo ali o funcionamento, a fisiologia normal da pele. Então, qualquer exercício físico vai ter benefício. Muita gente acredita que o exercício físico é só gastar calorias, né? Não entende a complexidade, né? O quanto é importante, igual você falou, em reduzir os fatores inflamatórios, em melhorar a circulação, e isso tudo passa para a pele também, né? Então, é importante do início ao fim, né? A questão do exercício. A pele é o reflexo, né? De como estamos por dentro. Como estamos vivendo, né? Isso. Você falou do sono, tem algum outro fator que influencia também na saúde da pele, sem ser exercício físico e dieta? Sono, né? Sono inadequado. Saúde intestinal. Ah, o intestino. Então, hoje se estuda muito sobre o eixo, né? Pele, cérebro, intestino. Então, pacientes que têm ali constipação crônica, né? Ou alguma doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, muitas vezes se manifestam na pele. Então, com oleosidade, com alguma doença inflamatória, com acne, é importante, com rosácea. Então, é importante conhecer também o hábito intestinal desse paciente. Legal. Estresse e ansiedade também? Sim. Com certeza influenciam muito. A gente está estudando cada vez mais isso. A saúde mental em relação com a pele, né? Sim. E tem muita, eu acho que não é rosácea que é influenciado muito pela ansiedade, ou eu tô viajando? Na verdade, assim, muitas doenças de pele estão relacionadas a quadros de saúde mental. Então, rosácea, acne já é comprovado. Algumas dermatites, né? Então, dermatite atópica, dermatite de contato, dermatite seborreica, a psoríase. Então, são todas doenças que têm ali um impacto importante da saúde mental. Saúde mental. Marcela, agora a gente vai para uma fase surpresa. Ela já ficou nervosa. Mas é porque a gente agora tem dinâmicas no podcast. Verdadeiro ou falso? Pode ficar tranquila, que eu sei que tudo são coisas que você sabe. Verdadeiro ou falso? Quem está acima do peso deve evitar hidratantes para não piorar a oleosidade do rosto. Totalmente falso. Yes. Então, assim, as pessoas confundem oleosidade com água. Quando a gente fala em pele oleosa, a gente está falando em aumento de sebo. A gente não está falando que aquela pele está com muita água. E o hidratante é essencial para repor essa água perdida, né? O hidratante, repondo essa água, a gente está tratando a pele. A gente reduz a inflamação dessa pele. Então, é essencial, todo paciente tem que ter um hidratante ali na sua rotina de cuidados. Só que não pode ser qualquer hidratante, né? Aí a gente tem os hidratantes específicos para a pele oleosa. A gente tem hidratantes mais leves, em formulação em sérum, em gel, que não ocluem, né? Que não gerem ali aquela oclusão da pele e hidratam bem, fazem essa função bem, sem pesar. Ótimo. E na pele do corpo a mesma coisa, né? A mesma coisa. A gente também tem hoje formulações em loção, em gel creme, que são sequinhas, né? Principalmente para aquele paciente que se incomoda. Às vezes o paciente obeso transpira muito e não quer usar o hidratante porque sente que está melecado. Mas hoje a gente tem alternativa para tudo. Graças a Deus. Ótimo. Bora, segundo verdadeiro ou falso? Mas esse aqui eu acho que você já respondeu. Dietas ricas em açúcar pioram a acne em pessoas com obesidade. Verdadeiro. Não só em pessoas com obesidade, né? Todas em qualquer pessoa. Verdade. Isso aqui você também já respondeu, que saco, já falamos tudo. Essa daqui era, perder peso elimina as estrias. Não. Então, não. Elimina outras coisas, né? Mas as estrias não. Vou mudar a pergunta, então. Perder peso elimina a mancha da acantose. Aquela mancha escura que fica no pescoço, na axila. Sim. Yes. Melhora. Ótimo. Então, o melhor tratamento, na verdade, para a acantose é a redução da resistência insulínica, a redução do peso. Ótimo. Né? A gente não tem tantos tratamentos bons, tópicos para esse paciente. O tratamento é sempre perda de Perder peso. Eu falo para os meus pacientes, às vezes eles não acreditam. mas acaba que no final das contas dá certo.
Quais são os erros mais comuns de uma pessoa com obesidade que quer fazer um skincare completo, bem feito, e que às vezes, igual a gente falou do hidratante, que assim, às vezes tem o mito de que não pode usar. Qual que é uma rotininha, assim, de uma pessoa que tá tentando melhorar a saúde da pele, mas que tá muito oleosa, né, que tem essa obesidade no momento aí, que ela pode tentar colocar na rotina? O erro do paciente obeso é o mesmo erro de todos os pacientes. Então não é todo mundo igual, gente. Tudo igual, quer sair comprando um monte de coisa sem saber para que serve, que horas passa. A blogueira sempre indica várias coisas legais, tá perdendo, né? Para as redes E tem sociais. O cupom de desconto, aí a gente quer aproveitar. Isso. Então é isso, assim, é o skincare inadequado mesmo, né? Sai comprando vários produtos sem saber como usar, que dia usar, se usa de dia, se usa de noite, e aí vira uma confusão. O que é importante entender? Que esse paciente precisa do básico bem feito, né? Essa é a linha que eu acredito que funciona para todo mundo, independente de ter, né, sobrepeso, obesidade ou não. Então, ter uma limpeza, né, um sabonete adequado para o seu tipo de pele vai ser importante. Um sabonete específico para o rosto, porque tem paciente que chega lá usando sabonete de corpo. Não vou falar nada não, que eu tenho uma pessoa dessa dentro da minha casa. E eu, nossa, eu sou chateadíssima com isso, gente. É importante. Já dei de presente de Natal sabonete para o rosto, para você ter noção da minha preocupação. Grave. O que aconteceu? Tá lá, eu usei, né? Você usou. É importante entender que sabonete de corpo, né, altera o pH da pele do rosto. Então, ter um sabonete específico, algo leve para o seu rosto, é essencial para manter o pH da pele e, consequentemente, para essa pele funcionar em condições ideais. Onde tem o erro ali do paciente obeso, que geralmente tem pele oleosa? Vai lá na farmácia e compra aquele sabonete que tem ácido salicílico, glicólico, todos os ácidos possíveis para fazer um controle de oleosidade, que lava o rosto e sente até repuxar. Fica aquele negócio seco assim, né? Fica até branco. Quando a gente examina de perto. E aí, qual que é a tendência atual da dermato? Um sabonete o mais leve possível para a maioria dos pacientes. Independente se o paciente tem pele sensível ou não, é uma tendência, né? Usar desse sabonete com a função simplesmente de limpar. Não de ressecar, não de tentar controlar a oleosidade ali com o sabonete. A gente deixa isso para os tratamentos tópicos mesmo com os ácidos. Mas o sabonete, o mais leve possível, eu sempre indico no consultório o mais leve possível para promover limpeza mesmo, sem ressecar, sem agredir. E existe aquela coisa de que não pode ressecar muito, porque senão tem efeito rebote, aí que fica oleoso mesmo, tipo, não pode lavar o rosto 3, 4 vezes ao dia? O máximo de lavadas são 3 vezes, que já é muito. Né? Hoje, para o meu perfil de pacientes, não cabem 2 lavadas pela questão do exercício físico. Graças a Deus. Então, tem uma 3ª lavada ali pós-exercício físico, não tem jeito. Eu tento encaixar de, às vezes, lavar só com água, se não for uma pele muito oleosa. Mas, no geral, no máximo, 3 vezes ao dia mesmo. Se a gente lava muito, a gente tira a barreira de proteção dessa pele. A pele entende que está desprotegida, produz mais sebo. Porque o sebo é um fator de proteção. Então, ela fica mais oleosa, assim, com o passar do tempo, lavando muito. Entendi. E aí, usando esses sabonetes mais leves, tá liberado lavar 3 vezes, entende? Não é, aí porque não agride fica tanto. ressecado, super ressecado. Um segundo passo é da hidratação, né, que a gente comentou. Todo mundo, toda pele precisa ser hidratada, independente se é uma pele seca e oleosa. E aí, o melhor hidratante é aquele que vai funcionar para a sua pele, para também você se sentir confortável. Né? Não adianta também eu passar o skincare do jeito que eu quero. Tem que caber na vida do paciente, ele tem que sentir uma cosmética ali, um sensorial agradável para ele conseguir usar. Por isso que tem tanta amostrinha na dermato, né? Isso. Ninguém vai embora sem uma sacolinha cheia, porque o mais importante é algo que caiba e que sirva para aquela pessoa. Muito mais importante do que eu escolher o produto. Aí depois do hidratante, filtro solar, né? Então, os 3 passos básicos é limpeza, hidratação e protetor solar. E hoje a gente conta com muitos protetores solares excelentes, né, com tecnologias modernas, para esse paciente de pele oleosa. Não é desculpa mais, né, falar, não vou usar filtro que eu fico melecado. Não é desculpa mais. Hoje em dia a gente tem muita opção no mercado, fluida, leve, para homens, né, falar, não espalha na barba, espalha sim.
existem os que espalham. Existem muitas opções no mercado aí pra gente achar o certo. E aí também entram as amostrinhas. Adoro, muito bom. E aí, para os outros tratamentos do skincare, aí é muito individual, tem que ser na consulta, né? Sim. Não dá pra indicar, tipo, usa tal ácido, usa tal coisa, porque é muito individual. Não dá, seria irresponsabilidade, né? Eu gosto sempre de falar do básico, que a gente não perde fazendo antes da consulta, às vezes até a pessoa se programar para ir, mas pra gente usar medicação, ácidos, né, que são medicações, às vezes as pessoas não entendem isso, tem que ser em consulta, tem que ser uma avaliação presencial, eu entender sua rotina e entender como funciona a sua pele para escolher a melhor opção. Certo. Agora vamos para a pergunta surpresa. Se você tivesse uma varinha mágica para apagar um único hábito que piora a pele de uma pessoa que está com obesidade, qual hábito você escolheria? Nossa, difícil um só? Um só. Mas é porque não é pra gente resolver o problema, mas pra melhorar. O que você acha que é o mais prejudicial? Não hidratar. Ah, legal. Nossa, eu nunca pensei nessa resposta. Porque a maioria chega usando só o sabonete que resseca e no máximo um filtro solar. E aí a pele perde muito quando ela tá sem água, na quantidade suficiente. Então, quando a gente hidrata, a gente controla a oleosidade. Que legal, muito bom. Arrasou. Porque eu achei que você ia falar, não comer açúcar. Gente, amei. E aí, olha só, quem tá em dúvida em qual hidratante usar, entra no Instagram da Marcela, porque várias vezes eu dou print, tem dicas. Tem várias dicas legais e que são coisas que no dia a dia dá pra incluir, né? Sim. No Instagram, sabonete, filtro solar, hidratante, eu costumo postar. Porque dá para adequar tanto de uma consulta. Sim. Dá para orientar ali de acordo com o tipo de pele. Ótimo. Então, tem muitas dicas lá. Perfeito. Amei. Existem alguns alimentos ou ingredientes específicos que melhoram a qualidade da pele, que você vai deixar a sua pele menos oleosa, mais saudável, com a barreira mais protetora lá, porque vira e mexe tem alguma modinha aí no Instagram, que a gente acabou de falar de Instagram, né? Tem pro bem e tem pro mal, mas tem alguma coisa assim que você fala assim, não, come isso, ou passa isso, ou bebe isso, que sua pele vai ficar ótima. Um fator só é difícil, então são um conjunto, né, de mudanças de produtos e de mudanças da alimentação. Mas, no geral, quando a gente fala em skincare de pele oleosa, além desse básico que a gente já conversou, a gente tem que pensar em algum medicamento tópico mesmo para controle de oleosidade. E aí entra os retinóis, né, o adapaleno, a tretinoína, que são excelentes opções. Entra o ácido salicílico, o glicólico, a niacinamida, que está em alta, né, muita gente chega usando. São fórmulas, né, são substâncias excelentes pensando em controle de oleosidade. Muitas vezes tem produtos que mesclam, né, pequenas porcentagens de alguns desses. Então é difícil falar um produto, mas no geral essas substâncias, você tendo alguma delas na rotina do seu skincare, vai ajudar bastante no controle da oleosidade. E na alimentação, o que ajuda, assim? O que ajuda é a gente ter uma dieta limpa. Equilíbrio, né? Então evitar álcool, açúcar, chocolate, né, leite e derivados, ter essa atenção pro whey na hora de escolher e ter uma dieta mais limpa mesmo. Esses dias eu escutei de uma amiga endócrino, pediatra, falando, vamos desembalar menos e descascar mais. E eu achei muito interessante, né, muito porque bom. Não só para a pele, mas para os hábitos de vida, né, de uma forma geral, para a vida, para a saúde dessa pessoa. É importante uma dieta limpa, né? Então, proteínas, peixes, carnes mais magras, né? Pratos coloridos, verduras, frutas. Isso tudo vai refletir na pele. Na saúde da pele. A pele é igual o nosso estômago, é igual o intestino. Fica feliz quando chega alguma coisinha fresca, natural. Eu tenho um paciente que fala assim, eu tô me sentindo meio cansado, meio indisposto. Estômago parece que não faz digestão, mas assim, o que ele está colocando para dentro do corpo são todas coisas que realmente
são pesadas, que o corpo não consegue metabolizar direito. Então, para a pele, vale o mesmo pensamento, né? Com certeza, a mesma coisa. A gente vê muito tanto o ganho de peso rápido quanto a perda de peso rápida. Sim, que também é um problema. Como fica o colágeno dessa pessoa? É algo que a gente discute muito na dermato hoje em dia, né? Por conta dessa era das canetas. Então, os pacientes estão perdendo peso muito rápido e estão chegando com essa demanda no consultório, queixando de flacidez, né? Daquele rosto que derreteu muito rápido e agora por onde eu começo. Então, o mais importante é entender que quando se inicia o processo de emagrecimento, o ideal é iniciar o processo com a dermatologista. Junto. Não esperar, né, ter essa perda de peso importante para depois ir lá tentar resolver o problema, que fica mais difícil. Quando a gente fala em emagrecimento rápido, a gente fala em perda dos coxins de gordura, né, no rosto. Então, os coxins de gordura, na quantidade certa, são importantes, porque eles ancoram a pele, né? Eles não deixam a nossa pele cair e também trazem beleza para o rosto, trazem jovialidade. Então, quando a gente perde isso muito rápido, a gente tem que repor esse volume perdido, pensando num paciente que está com essa demanda, né? Que está com essa queixa. Além disso, a gente reduz a espessura da pele, né? Então, o colágeno é degradado e aí o paciente chega com aquela pele fina, já com muitas rugas marcadas, incomodado, e aí a gente precisa tratar essa flacidez com os bioestimuladores, com alguma tecnologia que vai ali espessar essa pele e tratar a flacidez, aumentar o viço, né, melhorar o contorno, levantar o rosto. A gente que caiu, né, a gente levanta. A gente tenta fazer isso, mas o mais importante é entender que o ideal é ir junto. Já vai na dermato e na endócrino. Sim. Ao mesmo tempo. A gente tem artigos novos publicados indicando um procedimento de bioestimulador, para você ter uma ideia, assim, a cada 4 quilos de peso perdido. É muito pouco. Isso, então a cada 4 quilos a repercussão no rosto desse paciente já existe. Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento conjunto mesmo. Se a gente vai só depois, se esse paciente, né, vai só depois de perder o tanto de peso que ele queria, é muito mais difícil a gente devolver e entregar um resultado incrível. Entendi. Nossa, eu vou ter que orientar isso, porque eu não oriento. Tá vendo? E muita gente me pergunta, eu falo, olha, não é da minha área, vai pra dermato. Resolve tomar colágeno? Então, o colágeno é polêmico. É bom que ela até respirou. Por que você me perguntou isso? Não, é assim, não existe nenhum estudo bom que comprove que o colágeno vai ali para a pele, né? O colágeno é uma proteína degradada em aminoácido, ele vai para qualquer órgão que demanda, né, dessa fonte proteica para funcionamento. Então, tomar colágeno não garante que esse colágeno vá para sua pele, né? Quando a gente pensa ali em 1 ano que você gasta de frasco de colágeno, você consegue ir lá e fazer uma sessão de bioestimulador. Que o colágeno está realmente indo para a pele, você tem certeza disso, né? Que a gente tem certeza, que a gente tem biópsias, né? Artigos com biópsias que comprovam esse efeito. Então, faz muito mais sentido, né? Não tome colágeno pensando que ele vai segurar seu envelhecimento. Não vai. Não vai. E nem a perda de peso que você teve, né? Não vai. Não vai devolver viço para essa pele. Sim. Eu também recebo uma outra pergunta que no meu acompanhamento para perda de peso, eu sempre gosto de que tenha uma perda de peso, assim, não muito rápida, porque eu sei que os hábitos, eles devem ser mudados de uma forma constante, a longo prazo, para que não tenha efeito sanfona, né? Então, acaba que no meu consultório quase não tem essas perdas de pesos, assim, extremamente rápidas. Tipo, 10 quilos num mês, aquelas coisas assim. E aí, algumas pessoas me perguntam, isso é melhor para a pele? Você perder peso devagar acaba favorecendo com que não tenha esse derretimento que as pessoas falam? E na minha pequena cabeça, eu acho que sim, mas eu não sei se é verdade. Sim, é verdade. Porque aí a gente vai diminuindo esses coxins de gordura de uma forma mais lenta. E a pele, muitas vezes, consegue ir acomodando sem cair.
mas não dispensa o acompanhamento com a dermato, lógico. Mas talvez você vai gastar menos na dermato, né? Com menos ampolinhas. Menos seringuinhas de bioestimulador. Sim. Entendi. Então, para um processo assim, que tenha menos impacto nessa perda de colágeno, o ideal é perder peso um pouco mais devagar. Um pouco mais devagar. Beleza. E se organizar para ir no dermato. Que aí você vai conseguindo fazer os procedimentos devagar também. A longo prazo. Porque tem que ter um planejamento financeiro para isso, né? Sim. Então, fica mais organizado, tanto da parte endócrina, quanto da parte da pele e do financeiro. Perfeito, adorei. Porque daí a gente pode, igual você falou, planejamento, né? Para no final das contas não ficar insatisfeito com uma coisa ou com outra. O difícil é que hoje em dia muita gente está pensando só no agora, não pensa no futuro, né? Quando eu vou tratar a obesidade, eu sempre, como a gente estuda estudos que são de longo prazo, eu não tô pensando no mês que vem, eu tô pensando daqui 2, 3 anos na vida dessa pessoa, na questão de efeito sanfona, ou se ela não fizer nada, em complicações da obesidade. Agora, eu tenho preocupação com a pele também, tá vendo? Mas aí, quando a gente faz esse acompanhamento pensando a longo prazo, né, que também é a forma que eu gosto de trabalhar. Então, pacientes, não só de pacientes que perderam muito peso, mas qualquer paciente que busca ali gerenciar seu envelhecimento, eu programo procedimentos também pensando daqui 5 anos, né? Como eu quero estar daqui 5 anos? Eu sempre faço essa pergunta na consulta. Porque o que eu quero é que daqui 5 anos ele esteja numa versão muito mais satisfeita do que ele está hoje. E isso é construído, né? Eu não busco procedimentos ali de resultados imediatos. Claro que em eventos especiais, né? Vou casar, né? Sou noiva, sou mãe de noiva, sou formanda. A gente investe ali em procedimentos que entregam resultados mais rápidos. Mas a forma que eu acredito da dermatologia é essa construção mesmo, para você gerenciar seu envelhecimento de uma forma leve, né, que você colha os resultados ali a longo prazo. Duradouros. Que você olhe daqui 5 anos e fale, nossa, hoje eu estou muito melhor, mesmo eu estando 5 anos mais velha. E que bom que eu comecei lá atrás, sim, né? Porque se a gente vai nesse imediatismo, que eu acho que as redes sociais dão essa impressão, né? Aqueles antes e depois, que a pessoa muda completamente depois de uma consulta só. E isso chama muita atenção, isso brilha os olhos. O antes e depois que a pessoa perdeu 10 quilos, isso faz com que as pessoas tenham essa impressão de que é fácil desse jeito, ou que não tem consequência nenhuma fazer desse jeito. A gente tem que realmente espalhar essa palavra aqui, né? Pra ver se a gente consegue incluir um pouco na cabeça a questão de longo prazo e de continuidade. Com certeza. Na dermato, né, tem muita coisa sedutora na internet e as pessoas se perdem, né? Eu falo que autocuidado é você confiar nas indicações do seu dermato, quando a gente está conversando de autocuidado e pele. Então, é confiar nas indicações, achar uma pessoa que você se identifica para seguir com ela ali, e muita gente chega para mim com essa visão mesmo de longo prazo, e eu acho isso muito bacana. O Instagram é bom por isso. A nossa comunicação atrai pessoas que estão pensando nessa filosofia de vida, né? Eu acho também muito bom por isso. Eu recebo muito poucas pessoas desalinhadas com esse pensamento. Eu também. Legal. Isso é bem legal. Eu não tenho tantos pacientes que buscam resultados imediatos. Só nesses casos, igual eu comentei, assim, de eventos e tudo, que a gente acaba fazendo uma programação mais rápida e mais direcionada. Mas meu intuito, né, na a dermatologia que eu acredito é essa mesmo, igual você acredita na endócrino, é de pensar nesse paciente no futuro, né? Como vai ser a versão futura. A gente casa com o paciente, né? Eu acho que dermato e endócrino são especialidades que eles passam por várias fases da vida, né? Então você vai pegar ali a noivinha, mas depois aí ela vai, sei lá, ela vai engravidar, aí vai ter outras demandas, aí depois vem outras fases da vida e a gente acompanha, né? O tempo inteiro. É muito legal isso. Eu também acho. Virar amiga, eu também. Eu virar amiga das minhas pacientes, eu acho o máximo. Marcela, agora a última... que eu chamei aqui de desafio pele de pêssego. Você vai propor uma meta simples, uma só, mas que a longo prazo pode melhorar a qualidade da pele das nossas ouvintes. Uma meta, assim, de hábito de vida mesmo, que ela pode incluir na rotina dela, para que a pele fique mais saudável.
acho que é mais ou menos falar um pouco do que a gente falou, que é ter esse skincare básico, até ela conseguir consultar com o dermato e ter ali um skincare totalmente individualizado, proposto para a rotina dela. Mas o skincare básico é um sabonete, né? Lavar seu rosto todos os dias, 2 vezes ao dia, se precisar 3, pensando no exercício físico. Ter um hidratante que vai repor ali a água perdida, vai desinflamar essa pele e um filtro solar. Ótimo, perfeito. São 3 etapas essenciais. Isso daí, quando a gente coloca na rotina, nem dói. Nem dói. Tem gente que fala assim, perder muito tempo fazendo isso. Gente, é igual escovar o dente. Nossa, eu falo exatamente essa frase para todos os pacientes. Skincare agora é igual escovar o dente. Você faz automático todos os dias, de manhã e à noite, no mínimo. Não dorme sem, não acorda dorme sem. É vida. É vida, muito bom. Muito obrigada, Marcela. Foi ótimo, um papo maravilhoso. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar. Deixa as suas redes sociais, onde você atende, para quem quiser te achar, ter aqui os contatos. Tá, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito legal. Você nem viu passar? Eu nem vi passar. Realmente foi muito bacana. Acho que a gente trouxe coisas pouco faladas, né? E às vezes que geram angústia para esse paciente que está sofrendo com a obesidade, que tem dificuldade de cuidar da pele mesmo, que não tem essa orientação tão bem colocada como a gente conseguiu fazer, né? Eu tenho basicamente Instagram, eu tenho um TikTok, mas eu nem uso. Eu também não. Acho muito difícil, isso é muito jovem pra mim. É muito jovem, eu sou millennial. Então eu tenho Instagram, meu Instagram é Dermato Marcela B. Vocês podem me achar no seu Instagram. Isso, pode deixar que eu vou marcar lá, a gente vai colocar também na descrição aqui. Uhum. E eu atendo hoje na Clínica Zave, é uma clínica no Orion, que tem outros colegas dermatos e eu atendo lá. E lá fazem todos os procedimentos que vocês quiserem. Atende dermatologia clínica, né? E cosmiatria. E cosmiatria. Muito obrigada, foi um prazer. Você que gostou desse episódio, dá um like, encaminha para aquela sua amiga que não sabe o que faz com a pele. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal, ou podcast, ou vídeo sobre obesidade. Se inscreve no canal e até a próxima.